O desapontamento de Jesus com os fariseus. Descubra como Jesus lidou com a incredulidade dos fariseus e o que essa história nos ensina sobre fé e autenticidade espiritual. 2. Pedido de sinal dos fariseus. Em Marcos 8, versos 11 a 13, os fariseus pediram um sinal do céu a Jesus, tentando colocá-lo à prova. Eles queriam que Jesus demonstrasse seu poder de forma espetacular, mas ele recusou. Jesus sabia que seus corações estavam endurecidos pela incredulidade e que nenhum sinal os convenceria. Ele suspirou profundamente e voltou ao barco com seus discípulos. 3. Endurecimento do coração. Os fariseus não viam em Jesus a semelhança de Deus e não percebiam que sua missão estava em harmonia com as Escrituras. Eles estavam tão presos em suas próprias ideias e preconceitos que não conseguiam reconhecer a verdade diante de seus olhos. Nenhum sinal, por mais espetacular que fosse, os beneficiaria. Jesus sabia que milagres não mudariam seus corações endurecidos. 4. A lição do pão. Após o encontro com os fariseus, Jesus alertou seus discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes. No entanto, os discípulos entenderam mal e pensaram que Jesus estava falando sobre a falta de pão físico. Eles haviam se esquecido de levar pão consigo e pensaram que Jesus estava preocupado com isso. Mas Jesus estava falando de algo muito mais profundo, os ensinamentos enganosos dos fariseus. 5. Perguntas de Jesus. Jesus fez uma série de perguntas aos discípulos, expressando seu desapontamento por eles não terem compreendido sua missão. Ele lembrou-os dos milagres da multiplicação dos pães, onde alimentou milhares de pessoas com poucos recursos. Vocês ainda não compreendem? Marcos 8, verso 21, perguntou Jesus. Ele queria que eles entendessem que a limitação de recursos não era uma barreira para ele. 6. O fermento da hipocrisia. Meses mais tarde, Jesus repetiu o mesmo ensino aos seus discípulos. Ele disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12, verso 1. O fermento, quando adicionado à farinha, age de forma imperceptível, mudando toda a massa. Da mesma forma, a hipocrisia pode penetrar em nossos corações e transformar nosso caráter de maneira sutil, mas profunda. Os fariseus e escribas estavam introduzindo princípios enganadores. 7. Perigo dos ensinamentos falsos. Esses falsos princípios, uma vez aceitos, atuavam como fermento na massa, penetrando e transformando o caráter das pessoas. Era esse ensino enganoso que tornava tão difícil para o povo receber as palavras de Cristo. A hipocrisia dos fariseus era um obstáculo para a verdadeira fé, pois eles aparentavam ser justos por fora, mas por dentro estavam cheios de falsidade e engano. Jesus queria que seus discípulos estivessem atentos a esse perigo. 8. Mantendo o coração aberto. Corpo. Como podemos manter nossos corações e mentes abertos à realidade do amor de Deus? Uma maneira é refletir sobre as evidências da atuação de Deus em nossas vidas. Pense nas vezes em que você sentiu a presença de Deus, nas bênçãos que recebeu e nas orações respondidas. Essas experiências fortalecem nossa fé e nos ajudam a confiar mais em Deus. Às vezes, porém, pode parecer fácil duvidar, especialmente quando enfrentamos dificuldades. 9. Cultivando a gratidão. Para manter nossos corações abertos ao amor de Deus, precisamos cultivar uma atitude de gratidão e reconhecimento. Devemos estar atentos às pequenas e grandes manifestações do amor de Deus em nossas vidas e permitir que essas experiências fortaleçam nossa fé. Além disso, é importante buscar um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, através da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes. 10. Aplicação. Em resumo, a advertência de Jesus contra o fermento dos fariseus e de Herodes é um lembrete poderoso sobre a importância de manter nossos corações e mentes abertos à verdade e ao amor de Deus. Devemos estar vigilantes contra os ensinamentos enganosos e a hipocrisia que podem contaminar nossa fé. Ao refletir sobre as evidências da atuação de Deus em nossas vidas e cultivar um relacionamento íntimo com Ele, podemos fortalecer nossa fé e viver de acordo com os ensinamentos